Boa tarde a todos. Essa quinta de ciências é um pouco especial hoje, é o dia do biólogo e nós decidimos no departamento que os professores falariam a todos eles um pouquinho do porquê que estão trabalhando com assuntos relacionados com a biologia, porquê que se graduaram em biologia ou se interessaram pela temática. No meu caso, eu sou um químico orgânico e o único químico do Instituto de Biologia. Nós temos também no Instituto médicos veterinários, farmacêuticos e até um físico. Então, por que um químico orgânico tenha, de repente, escolhido de se interessar pela biologia? Isso vem da minha formação. Eu estava bastante interessado nas disciplinas de bioquímica, mostrando o laço íntimo que tem entre a química e a biologia, pois a vida, para se manter, precisa produzir energia. Isso tudo são temas da disciplina ou das disciplinas de bioquímica, da área da bioquímica, e não é bem isso que mais me interessava. O que mais me interessava era tentar entender como que os organismos vivos dialogavam entre si. Plantas com plantas, plantas com animais, animais com animais, animais com plantas. Como um animal podia se proteger do ataque de um predador? Como um animal, um vegetal, poderia informar a um outro membro da sua espécie da presença de um perigo? Essas coisas todas é o que mais me interessava e isso são assuntos da disciplina chamada Ecologia Química e que me deu bastante vontade de trabalhar assuntos relacionados com biologia. Comecei a trabalhar com joaninhas e a temática era por que joaninhas que são tão coloridas, tão visíveis, são tão bem protegidos contra o ataque de predadores? A resposta foi porque possuem substâncias extremamente amargas. Era um primeiro tema. O tema do meu doutorado foi de entender quais eram as substâncias químicas que protegiam pepinos do mar do ataque de macropredadores. E mais uma vez, a pergunta tinha cabimento, já que pepinos do mar se locomovem muito lentamente. Alguns deles, e é o caso daquele que eu estudei, eram muito coloridos e, no entanto, não eram objeto de ataque de predação densa. Esses temas são o que mais me deixou atraído pela biologia e desde, de fato, a minha graduação eu trabalho com biólogos, trabalhei a vida toda junto de institutos de biologia. Então, bom dia do biólogo para vocês todos e o que eu queria dar como testemunha. Muito obrigado. Olá, meu nome é Neuza Regiane Vili Lima, mas eu prefiro ser chamada de Regiane. Eu sou bióloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, me formei em 1983, exatamente 10 anos depois que eu descobri o que era biologia através das minhas aulas de ciência no ensino fundamental. Em 79, eu soube da regulamentação da profissão, no dia 3 de setembro, e isso me deu mais força de fazer a biologia, apesar de meus pais serem contrários a essa ideia porque achavam que eu ia ser desempregada. Eu fiz mestrado na biofísica, fiz doutorado em Ecologia e Recursos Naturais na Universidade Federal de São Carlos, e atualmente eu sou professora na Universidade Federal Fluminense, onde eu sou titular desde 2018. Eu atuo em várias áreas e em várias disciplinas para vários cursos e eu gosto de tudo, eu gosto do vírus ao homem. Olá a todos, meu nome é Selma, eu sou professora do Departamento de Biologia Geral do Instituto de Biologia da UF, onde eu atuo desde 2004. Eu coordeno, junto com a professora Ana Joffre, o Laboratório de Botânica Estrutural e Funcional. E hoje é dia do biólogo e eu estou aqui para falar um pouquinho das minhas escolhas, de como eu cheguei na biologia. Na verdade, eu gosto da disciplina, gostava já da disciplina de biologia desde o ensino médio e gostava muito, principalmente da área de genética e de zoologia. Então, resolvi fazer o curso de biologia e logo nos primeiros semestres me encantei pelas plantas, pelo mundo das plantas.
Tive uma orientação de iniciação científica também logo nos primeiros semestres da universidade. Fui orientada pela professora Maria Auxiliadora Kaplan, que me mostrou como é que a química e a biologia estavam tão intimamente relacionados. E a partir daí eu comecei a trazer para a biologia também um pouco da química. Fiz estudos utilizando parâmetros químicos para auxiliar a sistemática, numa área que a gente conhece como química sistemática. E a partir daí comecei também a desenvolver alguns estudos visando a busca por substâncias com atividade biológica, então trabalhando na área de fitoquímica e também na área de controle da qualidade de produtos vegetais. Então essas linhas, que na verdade uma delas iniciou ainda durante a minha graduação e eu tenho ainda até hoje desenvolvido trabalhos nessas linhas de pesquisa. Então eu queria aproveitar aqui o dia de hoje para parabenizar todos os biólogos e em especial os meus colegas do Instituto de Biologia da UF. Um abraço. Olá, eu sou Ana Joffre, coordeno junto com a professora Selma o Laboratório de Botânica Estrutural e Funcional da Universidade Fluminense. Eu me apaixonei pela botânica já no primeiro período da faculdade de Biologia. E a botânica é uma ciência bem ampla dentro do curso de Biologia, e isso foi uma das coisas que me fez me encantar de cara pela botânica. Eu comecei a estudar taxonomia, e dentro da taxonomia eu gostei da morfologia e depois da anatomia vegetal, que veio ser uma das minhas principais, que é a minha principal linha de pesquisa. A anatomia vegetal é uma especialidade da botânica que é utilizada em conjunto com outras áreas, como, por exemplo, a própria taxonomia, a fitoquímica, a ecologia, a botânica forense. E essa diversidade, essa mistura de conhecimentos, ela me estimula bastante a buscar sempre mais, a buscar novas técnicas, a buscar novas ferramentas. Bom, esse é um pouquinho da minha história, esse é um pouquinho do meu trabalho que eu vim trazer para vocês aqui no Dia do Biólogo. Eu espero que vocês estejam todos bem, que estejam todos em casa. Fiquem bem. Olá, meu nome é Adriana Lobão, eu sou botânica da Universidade Federal Fluminense, do GBG, e vim hoje falar um pouquinho de por que eu escolhi a biologia. Na verdade, eu não escolhi a biologia me escolheu, foi dessa maneira, e foi exatamente em um dia, num certo momento, quando um amigo me chamou para dar uma volta. Eu fazia letras na universidade e ele me perguntou se eu já tinha visto uma árvore dentro da outra. Eu achei estranho e aí ele me levou para ver isso, e era uma palmeira em um mata-pau, linda, uma clusa, uma flor maravilhosa por fora daquela palmeira, e era literalmente uma árvore saindo de dentro da outra. Eu achei aquilo incrível. Acho que no dia seguinte, sem exagero, eu larguei letras e fui fazer biologia na UFRJ e simplesmente me encontrei. Comecei a estagiar no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e definitivamente é o que eu gosto de fazer. Eu amo a botânica e poder estar no campo é uma das melhores partes dessa profissão. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Suzete, sou bióloga. E um dos motivos que fez eu escolher fazer ciências biológicas foi por conta de um professor que eu tive no ensino médio, que na época não era chamado de ensino médio, era chamado de profissionalizante. Eu fiz um ensino profissionalizante em técnico de laboratório no liceu, numa escola pública de Niterói, e que tinha um professor chamado Alcibiades, eu lembro bem o nome dele,
que fazia desenhos fantásticos de células no quadro negro com giz colorido. Eu ficava encantada com as aulas do Alcibiades. E um dos motivos que me fez escolher biologia foi seguindo as aulas dele. E no final do ensino médio eu escolhi técnico de laboratório em análises clínicas e fiz a parte de parasitologia, que sempre me encantou. Desde então eu fiz, depois de muito tempo, fiz mestrado e doutorado em biologia parasitária na Fiocruz e entrei para esse mundo, né, dos protozoários parasitas, onde eu hoje, né, desde a época do mestrado e doutorado, eu pesquiso o Trypanosoma cruzi, Trypanosoma rangeli e as suas interações com o barbeiro, que é o triatomino vetor da doença de Chagas. Então, esse é o motivo pelo qual, né, eu estou aqui dando esse testemunho, né, que me encantei com o mundo dos parasitas. Tá? Esse é o meu recado para vocês. Um grande abraço. Boa tarde a todos. Meu nome é Samara Machado, faço parte do corpo docente do GBG. E eu posso dizer que o meu interesse pela biologia vem desde criança, quando eu colecionava meus insetos que eu encontrava já sem vida pelo caminho, quando eu ganhei meu primeiro microscópio de plástico, tão pouco funcional, mas tão instigante para as minhas ideias. E hoje eu atuo na área de radiobiologia. É uma área da ciência que estuda os efeitos da interação da radiação ionizante com o meio biológico. A radiação ionizante está presente em qualquer ambiente e vem sendo amplamente utilizada em diferentes setores da sociedade, como, por exemplo, radiodiagnóstico e na terapia de diversas doenças. Eu, particularmente, tenho um grande interesse na área de radioterapia para tentar entender o efeito da radiação no tumor e o efeito da radiação, sobretudo, em tecidos adjacentes normais, que muitas vezes são expostos também durante o tratamento, podendo gerar efeitos colaterais no paciente. Então, a minha linha de pesquisa principal é entender como esses efeitos acontecem, como mitigar esses efeitos colaterais, como potencializar a ação da radiação no tumor. Então, essas são as minhas linhas principais de pesquisa. E eu queria aproveitar aqui para parabenizar a todos os biólogos, esses profissionais tão importantes para o desenvolvimento da sociedade, que têm um verdadeiro fascínio, né, pelos mistérios da natureza, tentando entendê-los para preservar melhor a população e o planeta como um todo. Tá? Um grande beijo a todos. Tchau. A presença de vida é uma singularidade do nosso planeta no universo, pelo menos até onde se sabe. Em geral, nós não paramos muito para pensar nisso, mas para qualquer canto da Terra que a gente olhe, existe alguma forma de vida, ainda que muitas vezes fora do alcance da nossa visão. O estudo dos organismos e da vida de maneira geral é o fio condutor dos conteúdos do curso de Ciências Biológicas. Dentre vários assuntos, nós estudamos a vida no tempo e no espaço. Temos a oportunidade de estudar a vida desde o seu surgimento até as diferentes formas de vida que habitam o planeta hoje. E, na minha opinião, o que é ainda mais interessante, nós também estudamos como todas as formas de vida estão historicamente conectadas. E por isso conseguimos nos enxergar como uma folha nessa grande árvore da vida. Eu acho que esse conhecimento afeta a forma como eu vejo e interpreto o mundo. Ciência é uma forma de ver o mundo é repleto de vida e a biologia é uma ciência que estuda a vida. Então eu acho que essa visão do mundo vivo que a biologia nos proporciona é uma das coisas que eu mais gosto no curso e na minha profissão. Meu nome é Caio, eu sou professor do Departamento de Biologia Geral da UF e eu também sou biólogo. Parabéns aos biólogos e a futuros biólogos pelo seu dia. Olá pessoal, vamos falar um pouquinho da biologia, né? Como foi entrando na minha vida. Enquanto criança eu gostava muito de ir a parques, de ir ao jardim zoológico,
anotar, né? Tinha interesse em anotar o nome das espécies no caderninho, né? Saber o nome daquelas espécies. E quando chegou a hora de optar por uma carreira, a escolha pela biologia foi bem direta, né? Foi bem fácil para mim saber o que eu queria, né? E no início, na universidade, meu interesse maior foi por zoologia. Aos poucos as plantas foram chamando a minha atenção e perto do final do curso a ecologia despertou meu maior interesse. Meu início de carreira foi atuando como biólogo dentro da Prefeitura do Rio, onde eu passei 23 anos, e num determinado momento descobri a ciência da restauração ecológica, né? O objetivo de entender como os ecossistemas funcionam e poder atuar de alguma forma para tentar ajudar a recuperar, né, ecossistemas degradados, a colocá-los de novo em sua trajetória sucessional, né? Em 2009, quando entrei na UF, então essa foi a minha linha de pesquisa, vem sendo a minha linha de pesquisa principal, né? E juntou um desejo muito forte, desde muito novo, de atuar de uma forma mais aplicada, né? De poder de alguma forma agir de uma forma mais direta, e essa restauração ecológica vem possibilitando isso, unir, né, a teoria e a prática. É dessa forma que eu tenho construído aí a minha carreira na biologia. Eu escolhi a biologia, né? Eu escolhi a biologia porque eu amo bicho. Eu gosto de planta também, claro, das cactáceas, mas bicho sempre foi a minha parada, né? E isso vem desde pequenininha, desde que eu me entendo por gente, mas obviamente eu só fui entender, né, que essa escolha significava fazer o curso de Ciências Biológicas quando eu estava no colégio, né? Com os anfíbios e os répteis foi mais ou menos a mesma coisa. Isso acontece, né, desde pequena, eu sempre gostei, e não sei explicar, né? Essa paixão veio e eu não sei explicar. O que eu sei é que durante a minha infância eu tive mostras, né, de qual seria o meu destino. A minha mãe conta que uma vez ela me pegou com uma lagartixa, assim, segurando uma lagartixa, com a mão assim na boca, meio que dando um beijo, alguma coisa assim. E eu acho que já era então uma manifestação da curiosidade que é inerente ao espírito do cientista, né, a um cientista, e também a manifestação dessa coisa de estar próximo, né, de estudar, de avaliar o seu objeto de estudo, enfim. Uma outra coisa que acontecia com frequência é que eu era muito apaixonada por jacarés, e eu sempre dizia que quando eu morresse eu gostaria que o meu corpo fosse serviço de comida para os jacarés, porque de alguma forma ele teria uma utilidade, mas uma utilidade para os jacarés, né? E que, então eu acho que, e também porque de certa forma a gente estaria junto para sempre, eu estaria com eles, ficaria com eles para sempre. Fofo, né? Mas eu acho que no fundo eu já estava falando de dinâmicas tróficas e ciclagem de nutrientes, enfim, e ainda não sabia, né? Mas, enfim, exercer a profissão de bióloga, para mim, em essência, né, ela é andar o dia todo sob o sol da restinga, tomar chuva na floresta amazônica, cavar e cavar buraco para colocar pitfall no cerrado, enfim, pegar carrapato no Pantanal, subir ladeira, né, morrer de cansaço subindo ladeira na Mata Atlântica, né? Mas também esquecer esse cansaço, essa dor, né, o frio, o calor, quando você se depara com uma espécie que você ainda não tinha mostrado. Então você abre um sorriso de orelha a orelha e se sente a pessoa mais privilegiada do mundo, né, muito sortuda. Ou quando você está lá fazendo uma observação e aí você vê um lagartinho lindo vindo na sua direção, andando, balançando a cabeça, bravo, porque você está no território dele, né? E ele quer que você vá embora. E ele tem toda a razão, eu tô, né? Enfim, o que eu sei é que eu amo fazer o que eu faço, né? Eu amo quando eu estou no campo, seja o campo que for, apesar do perrengue que tiver, né? Simplesmente porque lá eu estou imersa em vida, né? É uma sensação de pertencimento, assim.
E é por essa vida que eu acordo todos os dias, né? Que eu faço tudo o que eu faço, que eu desenvolvo as minhas atividades de professora, né? E de pesquisadora. Enfim, é para defender o direito de existência dessas espécies e de todas as outras, né? E, né, como diz o juramento que eu fiz, é para atuar em defesa da vida, né? É por isso que eu sou bióloga. Muito feliz, com muito orgulho, e parabéns a todos os meus colegas que agem com os mesmos sentimentos e objetivos.